Fala galera, estamos aqui de volta e nessa aula nós vamos ver como aplicar o que a gente aprendeu na nossa introdução à quantidade de movimento para resolver esse exercício aqui. Vamos dizer assim, uma bola de futebol de massa de meio quilo tem 16 joules de energia cinética quando recebe um chute que inverte o sentido de seu movimento sem mudar a direção e o módulo da sua velocidade. Calcule a quantidade de movimento da bola após o chute. Então, como é que a gente vai fazer? Você vê que ele vai usar conceitos de energia que a gente tem estudado e vamos agora aplicar, relacionar esse conceito de energia com o conceito de quantidade de movimento. Para começar a situação, nós temos aí que tem uma bola e essa bola está se movendo com a velocidade v, né? Essa bola também tem uma massa, a gente viu os valores aí. No segundo momento, é a hora que o jogador lá, o caneludo, vai dar um chute nessa bola. E quando der esse chute nessa bola, o que vai acontecer depois é que a bola vai retornar na direção oposta, no sentido oposto, mesma direção, perdão, e nós vamos ter o mesmo módulo da velocidade. Então só vai estar aqui negativo porque é da outra direção, mas o módulo é o mesmo, de forma que eu vou colocar aqui a massa e a velocidade que é menos v. É isso que aconteceu aqui. Nós temos aqui alguns dados, temos que a massa é igual a 0,5 quilogramas. E nós temos também que a energia, no caso cinética, é igual a 16 joules e nós queremos achar a quantidade, no caso, o módulo da quantidade. Não falou módulo não, né? Nós queremos achar só a quantidade de movimento da bola, ok? É isso que a gente quer achar. Então, como é que a gente vai achar isso? Vamos lembrar, a quantidade de movimento é a equação que nós vamos ter a massa multiplicado pela velocidade. Então, se a gente tiver a massa e a velocidade, a gente tem a quantidade de movimento. Nesse caso, nós temos a massa já, que é meio quilo, mas nós não temos a velocidade. No entanto, nós temos a energia cinética, que também é baseada na velocidade. Então, nós podemos usar a energia cinética para achar a velocidade, e quando acharmos a velocidade, nós colocamos na equação e achamos a quantidade de movimento. Então vamos lá, né? A energia cinética, vamos lembrar que a equação da energia cinética é mv² dividido por 2. Significa que se eu quiser achar a velocidade a partir da energia cinética, eu posso dizer que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a energia cinética dividido pela massa. Então aqui nós podemos aplicar e ver que a velocidade, no caso, vai ser igual a mais ou menos, né? Podemos dizer, porque pode ser positivo ou negativo, como é o caso, 2 vezes 16 joules, que é a energia cinética, dividido por 0,5. Então, deixa eu colocar aqui embaixo agora, a velocidade vai ser igual mais ou menos a raiz de 32 dividido por 0,5, e isso vai nos dar mais ou menos a raiz de 64, o que vai nos dar mais ou menos 8, ok? Mais ou menos 8 metros por segundo. Por que é que deu mais ou menos aqui? Primeiro porque matematicamente é assim, né? Se a gente está tirando uma variável qualquer, ela é igual a raiz quadrada de alguma coisa, então essa variável pode ser tanto positiva quanto negativa. E, fisicamente falando, significa que a direção pode ser qualquer uma. A energia cinética aqui, no começo, é a mesma energia cinética final, mas as velocidades vão ter direções diferentes. Então, a gente pode pensar na direção como sendo, ou no sentido como sendo o sinal da velocidade. Por isso que aqui nós temos as duas opções, mais ou menos 8 metros por segundo. Como a gente normalmente considera indo para a direita, vamos pensar, indo como sendo positivo e voltando, né, sendo negativo, então nesse caso aqui vamos poder pensar, já que está falando após o chute, que a velocidade vai ser a velocidade negativa, de menos 8 metros por segundo. Isso é importante de lembrar, é um detalhe que pode passar despercebido. Agora que nós já temos a velocidade, nós podemos calcular a quantidade de movimento usando a equação. Então, a quantidade de movimento vai ser igual à massa, que é 0,5, multiplicado pela velocidade, que é menos 8, né, metros por segundo, o que nos dá uma quantidade de movimento de menos 4, lembrando que a unidade é só colocar quilograma, metro por segundo. Ok, agora vamos pensar.
O que é que significa essa coisa de menos 4 kg/metro por segundo? Por que esse menos aí? Lembrando que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, diferente da energia. A energia não tem esse negócio de direção. Você vê que mudou a direção e ela não mudou. Mas a quantidade de movimento importa. Ou seja, a quantidade de movimento aqui, menos 4 kg/metro por segundo, é diferente de uma quantidade de movimento que desce, por exemplo, 4 kg/metro por segundo positivo. Por quê? Porque é um vetor. Por exemplo, aqui, antes do chute, ela tinha velocidade positiva de 8 metros por segundo, então a quantidade de movimento que ele tinha era positiva no caso, a quantidade de 4 kg/metro por segundo. Ou seja, se eu fosse desenhar um vetor, eu desenharia um vetor assim, desse jeito aqui, um vetor assim, na mesma direção da velocidade, e esse é o vetor quantidade de movimento. Porém, no retorno, apesar do vetor ter o mesmo tamanho e mesmo módulo, no caso, só que é um vetor diferente, está para o outro lado. Então, nesse caso aqui, a direção, o sinal, em outras palavras, importa muito. Dizer, então, que as duas quantidades de movimento são iguais é um erro, e esse erro pode descontar pontos. Outra coisa que é importante dizer é, nessa questão aqui, ela não nos deu já um padrão para dizer assim, considere para a direita como positivo. Eu tive que escolher, eu escolhi que normalmente considera-se para a direita como positivo, aí acabou que a esquerda ficou negativo, por isso que ficou menos 4 kg/metro por segundo. Mas, normalmente as questões dão um padrão para você seguir, você tem que seguir por aí. Nesse caso aí, eu não tive que escolher e eu escolhi o que estou acostumado. Ok, gente? Se tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, deixe nos comentários aí. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal que a gente vai ter outros vídeos aí daqui para frente sobre esse assunto e vamos aprofundar um pouco mais, ok? A gente se vê no próximo vídeo.